Amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia em Gênesis. Gênesis no capítulo 21. Deixa aberta lá. A gente vai fazer uma leitura da história. Gênesis 21. Tenha certeza que tudo isso tem a ver com você. Amém? Tem algumas pessoas que às vezes vão para casa e fazem comentário com outras. O culto hoje, a palavra não falou comigo, né? Acho que a palavra era para o outro, acho que era para a pessoa que estava da minha frente. Eu fico triste com esses comentários, porque eu tenho certeza, sem nenhuma dúvida, de que a palavra de Deus, ela sempre fala com cada um, com todos nós. Com todos nós. Entenderam? E quando a gente acha que essa palavra não falou conosco, é porque nós não estávamos atentos a ela. Porque nós entramos talvez por essas portas esperando ouvir alguma outra coisa, né? Da nossa vontade. E não foi atendida a nossa vontade. Então a gente volta para casa frustrado, porque por não termos sido atendidos naquela mensagem pregada, achamos que Deus não falou com a gente, quando Ele falou, e no profundo, mas nós estávamos desatentos, porque negamos aquilo, porque não, essa palavra não é para mim, entenderam? Fique atento, esteja atento, porque você vai entender a palavra de Deus, tá? Nós estamos cientes, eu acho que todo mundo está ciente, não sei se todo mundo já viu o noticiário, ou ouviu alguma coisa sobre Israel. Quem não ouviu, deixa eu ver se alguém não ouviu. Uma pessoa não ouviu sobre os acontecimentos. Iniciou-se ontem, sábado, dia 7 de outubro de 2023, um ataque surpresa do Hamas a Israel. Eles invadiram Israel e eles capturaram pessoas, as pessoas que eles viram pela frente, israelitas, e levaram essas pessoas como reféns para o outro lado. Muitas já foram mortas, outras estão sobre, sobre a captura desse Hamas, e certamente essas pessoas podem ser usadas como escudo humano para eles não serem atacados por Israel. Entendem? Isso começou ontem. Eu estava trabalhando pela manhã, quando a Alexandra mostrou para mim: o pastor já viu o que está acontecendo? Eu falei, não. Aí ela me mostrou, um noticiário sobre o ataque surpresa. Israel não esperava, foi uma coisa inesperada, por isso morreu tanta gente já morreram mais de 900 pessoas, primeiro, eu quero ler sobre a história. Quando foi que esse conflito começou? O porquê desse conflito? Nós voltamos à Bíblia Sagrada, nós voltamos no Gênesis, no capítulo 21 do Gênesis, e entendamos nessa leitura quando foi que o conflito começou, ok? Gênesis 21, verso 1 em diante, preste atenção na leitura. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, o Ismael, a egípcia, dera a Abraão
Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Essa é a história de Abraão, Sara, Isaque e Ismael. Muitos já conhecemos a história, né? Sara não podia engravidar, era estéril, já tinha quase 90 anos. E Deus havia feito uma promessa para Abraão, dizendo que dele sairia uma multidão de nações, ele seria pai, e o seu filho seria o herdeiro dessa promessa. Mas o tempo foi passando. Quando ele recebeu a promessa, ele tinha 75 anos de idade, Abraão, e Sara tinha os seus 90. Quando ele recebeu a promessa, então o tempo foi passando e não vinha o cumprimento da promessa. Sara, preocupada com o seu marido, preocupada com aquela promessa, ela pensou: jamais vou ter um filho na minha velhice, já me passou o tempo, já não posso mais dar filhos, já não menstrua mais, já está numa idade avançada. Então ela pensou: darei a ele a minha escrava, darei a ele Agar, direi a ela para deitar-se com meu marido, e ela vai dar um filho para o meu marido. E assim a Sara fez. Levou Agar ao seu esposo Abraão, convenceu seu esposo Abraão a deitar-se com a Agar, uma egípcia, e esta ficou grávida de Abraão. E de Agar, com Abraão, nasceu Ismael. O tempo continuou passando, e Agar começou a zombar de Sara. Ela começou a rir de Sara, porque Sara não podia ter filhos, e ela deu um filho para o marido dela. Mais adiante, os anjos do Senhor visitaram Abraão, e um deles disse a Abraão que dali, o tempo de uma gestação, eles estariam de volta, e Sara teria em seus braços um filho. E a Bíblia diz que ela riu na tenda, e quando ela riu dentro da tenda, o anjo disse: e o nome dele será Isaque, porque sua esposa riu dentro da tenda, ela não creu. Isaque significa riso. E ali, depois que os anjos se foram, coabitou Abraão com Sara, e esta engravidou, e deu à luz a Isaque. E Isaque começou a crescer, e agora Abraão tem 2 filhos, um filho com a sua esposa legítima, Sara, e um filho com a escrava dela, Agar. De onde veio Agar? Do Egito. Ela veio de uma das viagens que Abraão fez ao Egito. Ela veio com Sara.
fica nervosa e brava com aquilo, e vai até Abraão, e diz para Abraão mandá-la embora com esse menino. Abraão ficou perturbado, porque o menino é filho dele, mas o próprio Deus falou para Abraão, que ele deveria fazer o que Sara tinha pedido, e ele despediu então Agar e Ismael, e eles vagaram pelo deserto, e aí, como você viu aqui na leitura, Agar se distanciou do menino, porque não queria ver o menino morrer, ficou ao longe e deixou ele num cantinho, e o menino chorando. O anjo ouviu o seu choro e veio com a mensagem do próprio Deus para Agar, dizendo que eles não iam morrer ali, e que de Ismael o próprio Deus faria um povo grande, um grande povo, grande em número, e estes são nada menos que os árabes. Os árabes são da descendência de Ismael, entenderam? E os judeus são da descendência de Isaac. Então surge um conflito agora, há um conflito sendo vivido entre esses dois povos. Por quê? Tempos mais tarde, um homem chamado Mohamed recebeu a visita de um anjo, e no seu livro, Mohamed escreveu que o anjo se chamava Gabriel, e segundo Mohamed, Gabriel deu a ele o Corão, ou Alcorão, como é mais conhecido, que é a Bíblia do Islã, e neste Corão, foi ditado pelo anjo um novo evangelho que não é o de Cristo, não é o que nós temos em mãos, a Bíblia Sagrada, e seus, por incrível que pareça, favorecia o amor aos judeus, e ao mesmo tempo, contradizia e favorecia o ódio aos judeus. Então o conflito permaneceu e continuou, mas por décadas, houve paz entre esses dois povos. Por muito tempo houve paz, não houve mais briga e não houve mais guerra entre eles, principalmente depois que Israel foi espalhada pelo planeta, depois que Israel perdeu a sua terra, foram extirpados de lá, mandados embora de lá, espalhados por todo o mundo, cumprimento de uma profecia da Bíblia, que eles seriam espalhados, porque desobedeceram a Deus, porque deixaram de andar nos seus caminhos, então eles foram levados para outros países, e a sua terra foi destruída. Israel foi destruída junto com Jerusalém, junto com o templo, no ano 70 da nossa era, e depois dessa destruição, Israel se dispersou por toda a terra, não existe, até então, agora, a partir de então, não existe mais Israel, mas o povo continua existindo, não existe Israel nação, mas Israel, povo, continua existindo, mas espalhados, e aí então, paz, os palestinos não tinham mais motivos para odiar os judeus, os muçulmanos não tinham mais motivos, eles estavam espalhados pela terra, não estavam mais na sua nação, e a sua nação agora pertence aos muçulmanos, aquele pequeno espaço de terra onde Israel está hoje, pertenceu aos muçulmanos após a saída dos judeus de lá. Então a guerra entre eles, por um tempo, cessou, mas depois veio a Segunda Guerra, veio as duas guerras mundiais, e numa dessas guerras, Hitler exterminou mais de 6 milhões de judeus, mais um que odiava os judeus, que achava os judeus uma raça impura, uma raça inferior, e odiou essa raça, e queria eliminá-los da face do planeta, e fez de tudo, e conseguiu aliados, outras nações aliadas, que começaram a prender os judeus, e estes foram levados, para campos de concentrações, foram levados a trabalhos forçados, e todos os dias, muitos deles iam sendo mortos, crianças, mulheres, idosos, eram levados para câmaras de gás, e lá dentro ligavam aqueles gases, e matavam essas pessoas, foram milhões de judeus mortos, milhões de judeus mesmo. Mas depois da guerra,
Depois da Segunda Guerra, no ano de 1948, mais uma profecia bíblica vai se cumprir, que Deus devolveria para Israel a sua terra, Deus traria de volta para a sua terra Israel, o povo dele. E no ano de 1948, as Nações Unidas, alguns outros países, se reuniram e votaram pela devolução dessa terra para o povo judeu. Segue-se a história. Vou ler de novo aquilo que eu já falei, mas escrito aqui. Primeiro é importante entender que nem todos os árabes são muçulmanos, e nem todos os muçulmanos são árabes. Enquanto a maioria dos árabes é muçulmana, há muitos árabes não muçulmanos. Além disso, há significativamente mais muçulmanos não árabes, em áreas como a Indonésia e Malásia, do que muçulmanos árabes. Segundo, é importante lembrar que nem todos os árabes odeiam os judeus, e que nem todos os muçulmanos odeiam os judeus, e que nem todos os judeus odeiam os árabes e os muçulmanos. Nós devemos ter o cuidado de não estereotipar as pessoas. No entanto, dito isso, falando no sentido geral, árabes e muçulmanos têm desgosto e desconfiança dos judeus e vice-versa. Aqui no nosso país, você vai encontrar judeus andando lado a lado com muçulmanos. Não há nenhum motivo entre eles para se odiarem. Não há nenhum motivo entre eles. Entenderam? Porém, existem muitos que se odeiam. E esses que se odeiam causam a morte dos inocentes. Os que se odeiam causam a morte, o assassinato de centenas de milhares de judeus e muçulmanos inocentes, que querem apenas viver, cuidar de sua família, cuidar de seus interesses, trabalhar e viver como qualquer outra pessoa. Como qualquer outra pessoa. Pessoas como nós. Muçulmanos e judeus, pessoas como a gente, que amam a paz, que amam viver em paz. Mas existem os chamados extremistas, tanto de um lado quanto de outro. E aí é o problema. Esse é o problema. Se há uma explicação bíblica explícita para essa animosidade, ela remonta aos tempos de Abraão. Pronto, já falei o que aconteceu lá, não vou ler de novo. Abaixo, a religião do Islã, a qual a maioria dos árabes é aderente, tornou essa hostilidade mais profunda. A religião do Islã tornou o ódio de uns pelos outros mais profunda. Entenderam? O Alcorão contém instruções, de certa forma, contraditórias para os muçulmanos em relação aos judeus. Em certo ponto, ele instrui os muçulmanos a tratar os judeus como irmãos. O Alcorão, a Bíblia dos muçulmanos. Mas em outro ponto, ordena que os muçulmanos ataquem os judeus que se recusam a se converter ao Islã. O Alcorão também introduz um conflito sobre o qual filho de Abraão era realmente o filho da promessa. As escrituras hebraicas dizem que era Isaque, o Alcorão diz que era Ismael. O Alcorão ensina que foi Ismael a quem Abraão quase sacrificou ao Senhor, não Isaque, em contradição a Gênesis no capítulo 22. Este debate sobre quem era o filho da promessa contribui para a hostilidade de hoje em dia, para o ódio entre eles. Entenderam? No entanto, a antiga raiz de hostilidade entre Isaque e Ismael não explica toda a hostilidade entre os judeus e os árabes de hoje. Na verdade, por milhares de anos, durante a história do Oriente Médio, os judeus e os árabes viveram em uma relativa paz e indiferença entre si. A causa primária da hostilidade tem uma origem moderna, e eu já falei, após a Segunda Guerra Mundial, quando as Nações Unidas deram uma porção da terra de Israel para o povo judeu, a terra, na época, era habitada principalmente por árabes e os palestinos. A maioria dos árabes protestou veementemente contra o fato da nação de Israel ocupar aquela terra. As nações árabes se uniram e atacaram Israel em uma tentativa de exterminá-los da terra, mas eles foram derrotados por Israel. Desde então, tem havido grande hostilidade entre Israel e seus vizinhos árabes. Se você olhar num mapa,
Israel tem uma pequena faixa de terra e está cercado por nações árabes muito maiores, como a Jordânia, a Síria, a Arábia Saudita, o Iraque e o Egito. O nosso ponto de vista é que, biblicamente falando, Israel tem o direito de existir como uma nação em sua própria terra. Deus deu a terra de Israel aos descendentes de Jacó, neto de Abraão. Ao mesmo tempo, nós acreditamos que Israel deveria buscar a paz e mostrar respeito pelos seus vizinhos árabes. Salmo 122:6 diz: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Entenderam? Não era para existir esse ódio entre eles, era para que vivessem em paz uns com os outros, mas esse extremismo religioso mantém a chama do ódio acesa dos dois lados, Portanto, você e eu não podemos tomar partido, defender somente os judeus, porque é fato que a igreja evangélica defende os judeus, é fato que a igreja evangélica defende Israel, mas está errado. Está errado defender só Israel, porque todos eles são vidas humanas, todos são vidas. Então nós temos que defender tanto Israel, quanto os muçulmanos, tanto os judeus, quanto muçulmanos, palestinos, árabes. Temos que amar a vida, amar o próximo, essa é a palavra de Deus. Então, ao orar, não oremos apenas por Israel, oremos também pelos muçulmanos, oremos pelos árabes, para que haja paz em Jerusalém, porque Jerusalém é o centro, Jerusalém é a terra santa de Deus, é a terra onde Jesus nasceu, é a terra onde Jesus cresceu, onde Ele pregou o Evangelho. Quando se pede aqui no Salmo, haja paz, orem pela paz de Jerusalém, não está dizendo, orem pela paz entre os judeus, é orem pela paz em Jerusalém, e lá nós temos 3 grandes povos, irmãos. Em Jerusalém nós temos judeus, em Jerusalém nós temos muçulmanos, em Jerusalém nós temos cristãos, católicos e evangélicos. E a oração é pela paz em Jerusalém, ou seja, engloba todos os que ali vivem, não somente os judeus. Entenderam? Não somente os judeus. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui nesse texto, que está encoberto nas entrelinhas do capítulo 21, é quando Deus ouve o choro do menino, no verso 17, que diz assim: Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que lhe aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou, Ele ouviu o clamor. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. É um povo que existe pela vontade de Deus. É um povo que precisa ser amado e não odiado. O problema é que nós generalizamos, os muçulmanos são maus, generalizamos porque uma partícula de muçulmanos invadiu Israel. Quem invadiu Israel não foram os muçulmanos de paz, porque a maioria dos muçulmanos são pessoas de paz. Você que faz compras por aí, que já foi na Santa Ifigênia, que já foi nesses lugares onde você encontra coreanos, você encontra também muçulmanos, você vê que são pessoas de paz. Vendem para judeus, compram de judeus e vice-versa. Então a grande maioria são pessoas de paz, tanto judeus quanto muçulmanos. Então uma pequena partícula é extremista, é guerrilheira, que odeia e incita os demais ao ódio. Estou falando do grupo chamado Hamas. Quem é Hamas? É um grupo de guerrilheiros, é uma organização criminosa. É uma organização criminosa de ódio,
que quer varrer os judeus daquela terra. O desejo deles é varrer os judeus. Eles têm ódio dos judeus. Para esses extremistas, para o Hamas, Israel invadiu aquela terra não é deles, mas a Bíblia diz que Deus deu a eles aquela terra. Entenderam? Então é um pequeno grupo extremista, religioso, guerrilheiros, criminosos, que estão fazendo essa guerra acontecer. Estão compreendendo isso? Os judeus do outro lado, também existem aqueles que os odeiam. Mas os judeus que odeiam muçulmanos são justamente extremistas religiosos. Extremistas religiosos. E não o judeu em si. Não o povo judeu em si. Mas, quando nós vemos nos noticiários, isso é generalizado. É como se todo Israel odiasse os muçulmanos, e como se todos os muçulmanos odiassem os judeus. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Entenderam? Ainda na leitura, no verso 19, então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu o quê? Uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Essa fonte de água que o menino bebeu é uma ilustração da fonte da água da vida, que sacia todos os que estiverem com sede, para que nunca mais tenham sede. Então isso está dizendo aqui que a oportunidade de salvação é tanto para judeus, quanto para muçulmanos, quanto para católicos, quanto para espíritas, quanto para budistas, e por aí vai. A oportunidade de salvação está sendo dada a toda a humanidade, porque Jesus morreu para que todos alcançassem a salvação, para que todos venham alcançar a salvação nele, beber da fonte de água da vida e serem salvos. Então a vontade de Deus é que muçulmanos se convertam a Cristo, é que judeus se convertam a Cristo, e ambos estão longe de Cristo. Tanto muçulmanos quanto judeus estão longe de Cristo. Então o nosso dever, como aqueles que já alcançaram a salvação, que já conhecem, que já beberam dessa fonte, nós que já bebemos dessa fonte, e que sabemos que Jesus Cristo é vida, é a vida, sabemos que Jesus Cristo tem o poder de salvá-los também. Então o nosso dever não é criticar esse ou criticar aquele, falar desse ou falar daquele, se posicionar ao lado desse ou ao lado daquele. O nosso dever é amá-los, o nosso dever é amá-los em oração, interceder por eles, interceder para que essa guerra cesse, interceder para que essas pessoas, elas se tornem pessoas de paz e não mais de guerra. Orar pelas pessoas lá que estão sofrendo, estão correndo, foram obrigadas a sair de suas casas, fugirem para outros países, brasileiros que lá vivem, que agora estão pedindo socorro, pedindo para que o governo brasileiro envie aviões da FAB lá, para trazê-los de volta, porque eles estão com medo de morrer. Brasileiros, existem 2 desaparecidos, um que está internado em estado grave num hospital. Não há só brasileiros, tem pessoas de todas as nações lá, de muitas outras nações lá, junto com bons muçulmanos, com bons judeus, pessoas que amam a vida, e que agora correm o risco de perderem a vida, de perderem suas casas, de perderem suas famílias. Entendem isso? Nós não estamos num país de guerra, nós vivemos num país livre. Então nós não sabemos o que essas pessoas estão sentindo na pele. O que sabemos é apenas o que ouvimos e vemos. Não deem ouvidos ao que a mídia disser acerca desse ou daquele, contra esse ou contra aquele. Ouça a palavra de Deus. Ame essas pessoas. Ore por eles, para que sejam salvos. Para que sejam salvos. Eles ainda não conhecem o autor e o consumador da fé que habita os nossos corações. Eles ainda não o conhecem. Tenham misericórdia, tenham compaixão deles.
Porque não conhecem. Não conhecem. Em Gálatas, no capítulo 4, vamos lá comigo? Gálatas no capítulo 4, eu acho que dá para a gente entender a partir do 19, para não ter que ler o capítulo inteiro. Gálatas 4. Vai parecer intrigante, mas ao mesmo tempo, quando vem a interpretação do Espírito Santo, cai por terra a intriga, né? As dúvidas. Entenderam? Eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer com que vocês entendam. Verso 19 diz assim: meus filhos, aqui é uma carta escrita para a igreja. É uma carta escrita para as pessoas que já conhecem Jesus, para as que já se converteram. Então Paulo escreveu aqui: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Já parou para pensar? O quanto ainda há sofrimento daqueles que verdadeiramente amam suas almas. Algumas coisas me entristecem na minha jornada. Algumas coisas me deixam triste. Mas não me abalam. Eu fico triste pelas pessoas, não pelo que falaram a meu respeito. Porque o que falam a meu respeito, seja bom, seja ruim, não tem poder de me abalar, porque eu conheço a quem eu sirvo, eu sei a quem eu tenho servido. Entenderam? Então, chega ao meu conhecimento uma pessoa que está fora da igreja e que vem conversar comigo. Essa pessoa está fora da igreja já tem um bom tempo, saiu da igreja porque não aceitou a minha forma de pregação, a minha forma de sermão. Saiu da igreja porque não concordou, e porque ela não entende. A pessoa deixou claro que não entende, já não consegue entender isso aqui, não dá para entender. Não vem ao caso qual foi o teor da nossa conversa, mas vem ao caso o que essa pessoa colocou entre parênteses. Eu tenho contato com muitas pessoas da igreja. Eu disse: eu sei, que bom. E tem pessoas da igreja que te criticam. O Senhor não sabe quem são essas pessoas. Essas pessoas te criticam porque não aceitam o que o Senhor está fazendo. O que eu estou fazendo? Diga para mim. O que eu estou fazendo? Tais pessoas dizem que o Senhor não vive o que prega. Não me abala, porque eu sei o que eu vivo. Eu sei, eu não preciso ficar preocupado: o que será que eu estou fazendo de errado? Meu Deus, meu Pai, misericórdia. Não tenho esse problema. Eu não tenho esse problema. A minha vida é aberta. É aberta. Então, eu não sei porque tais pessoas fizeram tal comentário. Ele não vive o que prega. O que seria o amor? Eu não amo as pessoas que comigo congregam? Será que eu não os amo? Será que eu não me importo com vocês? Será que é isso? Porque eu não acredito que seja, porque até então, eu acredito que eu tenha demonstrado amor a vocês. E o que eu prego por amor a vocês. Eu prego por amor a cada alma que conosco está. Eu prego porque eu sei que só Jesus tem esse poder de salvar a alma, e se eu não pregá-lo, é porque eu não amo as pessoas que estão comigo. Então tem que pregar Jesus. Mas é que tem pessoas que não querem ouvir exortação, não querem ouvir advertências dadas pelo Senhor. Tem pessoas que não gostam de ser advertidas pela palavra de Deus, e quando o líder da obra adverte com a palavra de Deus, alguns dizem: está falando pela carne, está com problema com alguém. Mas eu não tenho esse problema, eu não me preocupo com isso, porque
eu devo satisfações ao meu chefe, eu devo satisfações a quem me ordenou pastor, que é Jesus, entenderam? E eu estou de bem com Ele, eu estou de bem com Jesus, eu não tenho nenhum problema com o meu mestre, porque eu prego o que Ele manda, eu prego o que está em sua palavra, então não tenho nenhum problema com Ele. Então não me abala pessoas não estarem contentes com a minha pregação, não me abala pessoas não estarem contentes com o que eu falo. Eu prego e sempre pregarei a palavra de Deus, a verdade. Eu já falei isso aqui, eu prefiro entrar no reino de Deus pelas portas com 100 ou 99, do que ir para o inferno com 1000. Porque eu não vou pregar o que pessoas querem que eu pregue, eu vou pregar o que a palavra de Deus é. Entenderam? Muito bem. Cristo está sendo formado em mim ainda. Eu ainda não sou 100% o que Deus quer que eu seja. Eu não sou. Eu sei que eu estou longe. Outra coisa que me foi dito, eu tinha o Senhor como um pai, uma figura paterna. Eu acho que foi nisso que eu errei, essa pessoa me disse. Eu coloquei o Senhor num pedestal, essa pessoa me disse. E foi aí que eu errei. E eu disse para ela, foi aí que você errou. Foi aí que você errou. Porque eu sou homem como você. Me colocar num pedestal é o maior erro da vida de alguém. Fazer de mim um super pastor, um super crente, é o maior erro que alguém aqui possa cometer. Porque eu sou homem como qualquer outra pessoa. Eu sou um ser humano como qualquer outro aqui. Entenderam? Então não façam isso. Não façam isso. Toda a honra, toda a glória, eu faço. Eu repito, quando eu desço aqui, que alguém vem dizer para mim, a tua palavra me tocou, eu digo, não foi a minha palavra, foi a palavra de Deus. Eu só sou um porta-voz, eu só sou uma ferramenta escolhida, só isso, mais nada. O que eu espero da igreja que eu pastoreio é respeito, é que me respeitem, é que olhem para mim sim, como líder dessa igreja, sejam submissos, à minha autoridade, como servo de Deus, entenderam? Mas não me idolatrem, não façam de mim aquilo que eu não sou e jamais serei, porque se fizerem isso, vão se decepcionar comigo, entenderam? Então, não coloque, o pastor para mim é um pai, não, pai é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Não coloquem o pastor em cima de um pedestal, porque ele vai cair de lá, o pedestal não vai aguentar o peso dele, vai cair, entendeu? Se todo mundo andar assim, ver dessa forma, da forma certa, nós andamos juntos até o final, ninguém mais sai desse ministério, só vai entrar gente, ninguém mais vai sair desse ministério, entenderam isso? Tudo dentro de uma pequena frase que o apóstolo escreveu aqui. Meus filhinhos, novamente estou sofrendo com dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. E aí no 20 ele diz, eu gostaria de estar com vocês agora, e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Olha, Paulo não está feliz, ele não está contente com a igreja na Galácia, com os cristãos gálatas, ele não está contente com eles. Por quê? Porque eles estão agindo erroneamente mediante a palavra. E aí então ele diz no verso 25, digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, ou seja, cristãos, judeus cristãos, que começaram a retroceder, e passaram de novo a viver pela lei. E então por isso ele diz, digam-me vocês o que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, não que Deus não amou o menino,
Nós vimos lá no texto que Deus amou o menino e não o desamparou. Mas ele nasceu do modo natural, não foi da vontade de Deus. Entenderam? Não era essa a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Não era isso que tinha que acontecer. Por isso está dito de modo natural. Ele nasceu de vontade humana. Ismael nasceu de vontade humana. Sara, meu marido nunca vai conseguir ter esse filho, eu sou estéril, vou entregar a minha serva para ele, vou dizer para ele dormir com ela, para ela dar um filho a ele. Está claríssimo que esta vontade é humana ou não? É vontade humana, simplesmente humana. Então Deus não pode cumprir uma promessa na vida de um ser que não nasceu da vontade dele. Não é que Deus não queria que o menino nascesse, não é isso. Está dizendo que ele nasceu da vontade humana, e não que Deus não o amava, entendeu? Porque Deus ama os árabes, e Deus quer a conversão deles, e muitos já se converteram, assim como judeus também, entenderam? Então isso prova que Deus ama todos, sem exceção, sem exceção. E aí ele diz, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Por que, igreja? Porque Deus disse para Abraão, de ti farei uma grande nação, de ti sairão reis, da tua descendência. E o filho dessa promessa é o Isaque, que nasceu de forma antinatural, para que ficasse provado que essa criança era o filho da promessa, nasceu de uma maneira antinatural, de uma forma improvável. A ciência jamais vai crer nisso, de que Sara com 90 anos de idade ficou grávida. 90 anos, não existe possibilidade de uma mulher com 90 anos, em hipótese alguma, por mais saúde que ela tenha, ficar grávida. Não há possibilidades para isso. Este é o filho da promessa, porque nasceu de uma maneira milagrosa. Milagrosa. Entenderam? E é isso que Paulo está explicando aqui. Aí ele diz, isto é usado aqui como uma ilustração. Entenda agora qual é a ilustração de Agar e Sara, de Isaac e de Ismael. É ilustração, não vamos confundir a coisa, ok? Estas mulheres representam duas alianças. Ilustração, duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém, entenda agora, a Jerusalém do alto é livre. A Jerusalém de cima é livre. Está falando de uma Jerusalém espiritual, de uma Jerusalém que em breve vai ataviada como uma noiva descer dos céus. Entendeu? Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. E aí ele continua, vocês irmãos são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo o filho nascido de modo natural, perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Não somos filhos mediante a lei,
Quem escraviza, é o que ele está dizendo nesse texto, é a lei. Nós somos filhos da livre, que é Jesus, que é o que ele fez na cruz por nós. Nós somos filhos de Deus mediante o sacrifício de Jesus, a graça, o dom maior de Deus concedido a nós. Entendeu? Somos filhos pela graça. E aqui, entre judeus e entre muçulmanos, uma guerra sem fim, por causa de quê? Ódio, que ambos os que são extremistas incitam uns nos outros. Judeus que ainda vivem pela lei, muçulmanos que só conhecem o Corão. Ambos não conhecem a livre, ambos não conhecem Jesus. Entenderam? Ambos não conhecem a Jesus. Se o conhecessem e o amassem, saberiam que são irmãos. São irmãos. Se amassem a Jesus, se o reconhecessem. E muitos muçulmanos e muitos judeus que se converteram a Cristo, hoje andam abraçados, visitam uns aos outros, cultuam a Deus juntos. Cultuam a Deus por quê? Porque têm em comum a salvação em Jesus Cristo. Vocês entenderam? Oremos por essas nações, oremos pelos dois povos, oremos para que haja paz. E agora a gente, pelo que vem pela frente, oremos, é claro, pela paz deles, mas o que vem pela frente não é bom. Não é bom. Nós temos hoje uma guerra que dura mais de um ano já, quase 2 anos, da Rússia com a Ucrânia. E agora se estabelece uma guerra que provavelmente também se prolongará entre judeus e muçulmanos. Outras nações já estão cogitando entrar na guerra. Os Estados Unidos já cogitam entrar nessa guerra. E os Estados Unidos são aliados de Israel. E o Mateus falou, meu filho falou uma coisa muito interessante hoje. Muito interessante. Ele falou, pai, realmente, mãe, é por isso que é o Biden o presidente dos Estados Unidos hoje. Que a gente aqui ficou com raiva, que colocaram um esquerdista lá para dirigir a nação, uma nação cristã. E no nosso país fizeram a mesma coisa. Mas Deus tem propósito em todas as coisas. Se o presidente dos Estados Unidos nesse atual momento fosse Donald Trump, os Estados Unidos já estavam de cabeça nessa guerra. E podia se esperar uma terceira guerra mundial. O Biden não é muito disso, ele não defende muito isso. Ele não está do lado, ele é um país aliado de Israel, mas o Biden em si não tem, esse carinho por Israel. Entenderam? Veja que Deus permanece no controle de todas as coisas. Mas volto a dizer, como eu falei lá atrás, quando as eleições deram contrário ao que nós esperávamos, nós fizemos como Davi aqui no Brasil. E eu vou dizer uma coisa, hoje eu vou confessar uma coisa para vocês, de coração, eu só estabeleci uma defesa, do governo de direita. Eu não vou citar os nomes, para não falar, não, mas eu só estabeleci uma defesa do governo de direita, aqui como pastor, e coloquei isso em púlpito, uma oração de 21 dias, por causa de uma pessoa na igreja, um irmão na igreja que falou, o pastor não vai tomar providências de pôr a igreja para orar. Essa pessoa pegou no meu pé e falou assim, você tem que orar pela igreja, você tem que pôr a igreja em oração. E naquele momento eu falei, amém, meu irmão, você está certo, a gente tem que orar. Tínhamos que orar mesmo, mas eu falo no meu coração,
Eu queria muito que esse governo continuasse lá. Mas pelo que eu conheço das Escrituras Sagradas, das profecias escatológicas que falam do fim, lá no fundo eu sabia que não ia acontecer aquilo que nós estávamos pedindo para Deus. Então nós oramos como Davi. Eu, pelo menos, fiz a oração de Davi. Enquanto havia esperança, eu orava para que a criança permanecesse viva. Mas quando a criança morreu, eu me levantei e deixei de orar por ela. Então agora eu oro pelas pessoas. Eu oro pela conversão das pessoas. E não pela conversão do Brasil. Porque isso não vai acontecer. Entenderam? Eu não oro para que Deus bote de volta lá aquele que fez o bem para o nosso país. Porque isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Escreva isso. Não vai acontecer. Os planos de Deus não podem ser frustrados, irmãos. Então não era plano de Deus, entenda isso. Entenda isso. Só acontece o que é plano de Deus, o que não é plano de Deus não acontece. Erramos em orar? Não erramos. Fizemos como Davi. Mas quando realmente a criança morreu, ele se levantou, tomou banho, se vestiu novamente como rei, comeu, bebeu e viveu sua vida servindo a Deus. O mesmo tenho feito eu com essa igreja, com vocês. Estamos servindo a Deus, amando a Deus e buscando fazer a sua vontade, porque não dá para mudar a história que já está escrita. Não é possível mudar uma história já escrita. O escritor dela não permite, não vai mudar. E a história deste mundo já está escrita. Ela já tem um final, não dá para mudar isso. O que nós fazemos enquanto ela vai caminhando para o fim? Nós adoramos a Deus, servimos a Deus, pregamos o Evangelho aos perdidos, amamos uns aos outros, perdoamos uns aos outros, oramos pelos israelenses, pelos palestinos, clamamos por suas vidas, porque o final já está decretado e não vai mudar. Não vai mudar. Amém? Aqui Paulo então colocou essas duas alianças, essas duas mulheres, ele ilustrou a vida delas, não dizendo que Agar não foi salva por Deus, que Ismael não foi salvo por Deus, e que o povo árabe não pode ser salvo por Deus, porque não é isso que Paulo escreveu. Paulo escreveu sobre a escrava e a livre, para declarar a ilustração feita na vida dessas duas mulheres. Os filhos da escrava são todos aqueles que ainda não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Você viu aqui que ele colocou que os filhos da livre são os que pertencem a Israel de cima, a Jerusalém de cima, não a terrena. Então isso quer dizer o quê? Que os filhos da livre são os que se convertem a Jesus, que se convertem a Cristo. Os demais, todos são filhos da escrava. Não podem herdar a promessa. Entenderam? A não ser que reconheçam Jesus como Senhor de suas vidas. E o Pai deseja isso. O Pai quer isso. Mas Ele não pode intervir no coração das pessoas. Ele não pode manipular o coração de ninguém. Ele deu ao ser humano o que você conhece, que se chama livre-arbítrio, o livre poder de escolha. Deus não invade a casa de ninguém, Ele bate na porta, se abrir Ele entra, se não abrir Ele vai embora. Entenderam? Por isso a guerra, por isso as guerras, porque é uma humanidade que ainda não reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor. Você anda fazendo guerra com teu vizinho? Você anda fazendo guerra com seus vizinhos? Não, né? Ai de mim, ou ai de você se eu souber que você anda fazendo guerra com seus vizinhos, porque se você faz guerra com seus vizinhos, você não entendeu nada ainda do Evangelho, você não entendeu nada da palavra de Deus ainda. Mas eu creio que aqui ninguém faz guerra com o vizinho. E por que não faz guerra com o vizinho? Porque conhece a verdade, conhece Cristo, o seu amor por si e o seu amor pelo outro.
Conhece que Jesus ama tanto você, como ama o seu vizinho, que fica lá te perturbando, que fica lá dando problema para você, né, fazendo barulho até mais tarde, não deixa você dormir, né? O Senhor Jesus ama tanto você, como ama essa pessoa. E é por isso que você não vai fazer guerra com ele. Você vai orar por ele. Você vai clamar pela vida dele. Você vai ser luz na vida dele. Entendeu, irmão? Entendeu, minha irmã? Olha, eu, Marcos, não tenho dúvida de que o Espírito Santo falou comigo aqui e falou com você. Eu não tenho dúvida. Então, se alguém depois sair, o pastor Marcos hoje só contou história. Paciência, vou fazer o quê? É o pensamento da pessoa, vou odiá-la por isso? Não, eu vou continuar orando. Senhor, se tem alguém ainda pensando assim, Senhor, abre os olhos, abre o coração, converte o coração, para que conheça o Senhor como eu conheço e outros também. Amém, meus irmãos? Eu vou chamar a pastora Fátima aqui para orar, e agradecer a Deus por essa oportunidade de todos nós ouvirmos da sua palavra. E nós vamos orar por Israel e pela Palestina. Nós vamos orar pelos muçulmanos, pelos árabes e pelos judeus. Amém? Vamos orar e clamar a Deus por suas vidas e pelo fim dessa guerra. Pode vir, amor. Amém. Que essa palavra aí fique realmente registrada no nosso coração. Que tudo que foi falado aqui realmente é para que a gente entenda que nós temos um papel muito importante sobre a terra. E é um privilégio a gente poder orar por aqueles que não o conhecem ainda, não foram alcançados pela luz do Senhor. Então, Deus tem contado comigo e com você. De fato, isso é muito importante, para que a gente não se encha de ódio, mas se encha do amor de Cristo, que morreu por todos, para salvar até aquelas pessoas que ainda estão na ignorância espiritual, que às vezes nos afrontam muitas vezes. Eu não falo somente de lá, tá longe, às vezes pessoas que estão perto, né? Querem nos encher o nosso coração de sentimentos que não vêm do Senhor, mas quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós conseguimos amar essas pessoas e conseguimos orar por elas. E é para isso que o Senhor nos chamou, não para odiar, mas para amar. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui sendo orientados pela palavra de Deus, para que possamos viver da melhor maneira possível, para que possamos agradar ao Senhor enquanto caminhamos, enquanto comemos, enquanto bebemos, que façamos tudo realmente para a glória de Deus. Que você possa agradecer ao Senhor neste momento e orar, né, por aqueles que estão carentes das nossas orações. Quantas vezes nós temos nos calado, nós temos nos silenciados, nós temos sido egoístas de pensarmos somente nas nossas preocupações, naquilo que nos aflige, mas a gente não tem se preocupado com o nosso próximo, até com aqueles que estão distantes, né? Que não deixa de ser o nosso próximo. Então, que a gente se encha desse amor, em nome de Jesus, para que as nossas orações sejam eficazes, a ponto de, numa unanimidade, comunhão da igreja, poder mover o mundo espiritual, em nome de Jesus. Deus aguarda e espera isso de nós. Deus soberano, em nome de Jesus, nós, ó Pai, estamos aqui, Senhor Deus, como a Tua noiva, Pai, que está se adornando, Senhor, se preparando, Pai amado, ó Deus, com as ferramentas que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ó Deus, nos limpando, Senhor, das nossas impurezas, para que nossas orações, Senhor, venham, Senhor Jesus, verdadeiramente te alcançar, Pai. Que a Tua palavra, Senhor Deus, que nos purifica, Senhor Jesus, dia após dia, Pai, possa, em nome de Jesus, mudar os nossos pensamentos a cada dia, mudar o nosso coração, nos moldar, Senhor, moldar o nosso caráter, Pai, para que nos pareçamos cada dia mais com o Senhor.
porque o Senhor amou o mundo de uma tal maneira, independente, Senhor, do coração dessas pessoas, Pai, o Senhor amou, Deus soberano, ó Deus, independente delas um dia te conhecerem e amarem, de um dia, Senhor, quererem realmente, Senhor Jesus, conhecer a Ti, Pai, mas o Senhor amou a todas, de igual maneira, Pai. Ó Deus, nos ensina, Pai, a olhar para os nossos irmãos, para aquelas pessoas, Senhor Deus, que estão ainda na escuridão, para que nós tenhamos, ó Deus, um coração de compaixão, um coração de misericórdia, Pai. Nós, ó Deus, nos angustiamos de ver, Senhor, pessoas que injustamente estão sendo mortas, sim, ó Deus. Mas tem pessoas que estão matando por causa da escuridão espiritual em que elas vivem, Senhor. Por isso nós oramos, ó Deus, por estes, ó Pai, para que o Senhor traga, Senhor Deus, a clareza da luz, Senhor Deus, que há em Ti, Pai. Ó Deus, que eles venham, Senhor, ó Deus, a ver, Pai. Ó Deus, o quanto uma vida é preciosa para o Senhor. Uma alma, Senhor Deus, vale mais do que o mundo inteiro, Pai. Uma alma é preciosa para o Senhor, é até mesmo, Senhor, deste grupo, Pai, que anda, Senhor, debaixo da escravidão, Senhor, do pecado, Pai. Ó Deus, andam, Senhor, debaixo do ódio que foi plantado, Senhor Deus, no coração deles, desde pequenininho, Senhor. Alguém que ensinou, Senhor, eles a odiarem, Pai, os judeus. Ó Deus, alguém que nos ensinou muitas vezes a odiar pessoas, generalizar, Senhor, situações, ó Pai, que mudam, Senhor, o nosso coração, Pai, que nós venhamos, ó Deus, influenciar, Pai, pessoas, ó Deus, a amar, independente, Senhor Deus, do que elas façam ou deixam de fazer, Senhor, porque senão não é um amor incondicional, é um amor condicional, e esse o Senhor repudia, porque foi esse amor incondicional, Senhor, na cruz do Calvário, que pôde, Senhor Deus, nos alcançar, Pai, quando ainda não te amávamos, Senhor, quando ainda, Senhor, zombávamos, ó Deus, daqueles que tinham cedido suas vidas ao Senhor, quando ainda, Senhor Deus, repudiávamos, inclusive, Senhor, o Teu Evangelho, o Senhor nos amou, Senhor Deus, o Senhor nos amou a ponto de entregar a sua vida por nós, e por estes, ó Deus, que causam guerra, Senhor Deus, por causa do poder, Senhor, por causa, Senhor Deus, do diabo que muitas vezes, Senhor, trabalha no coração dessas pessoas. Ah, Deus, tentando mostrar que isso é poder, Pai. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, dos judeus. Tem misericórdia, Senhor, dos palestinos, ó Deus, que estão debaixo também, Senhor, dessas opressões, ó Pai. Quantos deles, Senhor, também têm chorado? Quantos deles, Senhor, têm sofrido, Senhor, por toda essa situação? E nós, como igreja, choramos, ó Deus, também por essa situação, Pai. E clamamos a Ti, Senhor Deus. Ó Pai, ilumina o coração, Senhor, destes homens, Pai, para que essa guerra, Senhor, venha a cessar, ó Deus. Em nome de Jesus, oramos assim, Senhor, mas sabemos que as Tuas promessas se cumprirão, Pai, ainda que haja dor, ainda que haja lágrimas, Senhor, a Tua palavra diz que haveria guerras e rumores de guerra, Senhor, e não podemos mudar isso, aquilo que está escrito será, Senhor, aquilo que está escrito acontecerá, então coloca, Senhor, no nosso coração, Pai, ó Deus, o temor, a busca à santidade, a busca, Senhor, pela Tua presença, para que nada dessas coisas nos abale, Senhor, mas para que tenhamos forças de colocar os nossos joelhos no chão, oh Deus, nossa cara no pó, Senhor Deus, e orarmos por aqueles que precisam, Senhor, necessitam ser alcançados para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor Deus, em o nome de Jesus, oramos por todos aqueles, Senhor, que necessitam, Pai, oh Deus, de um toque, Senhor Teu, neste momento, Pai, aqueles que se encontram enfermos, Senhor Deus, oh Pai, ajuda, Senhor Deus, socorre nessa hora, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, oh Deus, mostra a Tua misericórdia, Senhor Deus, em nome de Jesus. Oh Pai, opera os milagres nos hospitais, Senhor. Oh Deus, opera o milagre, Senhor, da salvação. Aqueles que escutam da Tua palavra, da boca daqueles que anunciam o Teu Evangelho, Pai. Haja salvação, Senhor, onde a Tua palavra, Senhor, é anunciada. Em o nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui, Pai, a sermos, Senhor Deus, moldados, ó Pai,
Pai, pela Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Molde em nós, Senhor, o Teu caráter, Jesus. Assim nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus. E nos despedimos por um momento, Senhor Deus, aqui, ó Pai, porque nós seguimos de volta para as nossas casas, Senhor, certos de que o Senhor está conosco, certos de que o Senhor, ó Deus, nos guiará para mais uma semana, Senhor Jesus. Não importa os desafios, se o Senhor estiver conosco, Pai, e nós clamamos pela Tua presença constante em nós, sabemos, ó Deus, que venceremos em nome de Jesus. Assim, Senhor Jesus, abençoa a volta dos Teus filhos. Guarda-o, Senhor. Guarda-o de todo mal, Senhor Deus. Guarda, Senhor Deus, de toda armadilha preparada, escondida pelo inimigo, Senhor, contra o Teu povo, Pai. Desfaz as armadilhas, os laços, os embaraços, ó Deus, para que o Teu povo, Senhor, caminhe debaixo da Tua paz, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a fazer a Tua vontade, o Teu querer essa semana, Senhor. Ó Deus, a começar de hoje, Pai, em nome de Jesus. Amanhã, Deus, o Senhor tem um novo dia, um novo propósito para nós, mas o hoje queremos Te amar, Senhor, e queremos Te obedecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amada igreja? Amém. Glória a Deus. Ainda na oração, oremos pela nossa irmã Rafaele, que está tendo aí umas crises, né, provavelmente sejam crises de ansiedade. Oremos também pelo nosso irmão Álvaro, que ainda está enfermo. Oremos por quem mais estiver enfermo. Tem mais alguém que eu estou esquecendo? O Douglas, que vai passar por uma cirurgia amanhã. A dona Inês, que é mãe da nossa irmã Edileuza, da nossa irmã Edilene, que também não estão presentes no culto essa noite. Oremos por essas pessoas. Pai, no nome de Jesus, também apresentamos essas vidas ao Senhor. E pedimos a Ti, meu Pai, ao médico dos médicos, que é Jesus, a curá-los, a Senhor, a dar vida, meu Pai, no lugar da morte. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor cure, Senhor, de toda enfermidade, que o Senhor cure, Senhor, de crises de ansiedade, da falta de ar, dos problemas nos pulmões, que o Senhor cure, Pai, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê vitória, Senhor, ao Douglas, que vai passar pela cirurgia, que o Senhor, meu Pai, use a mão dos médicos ali, Senhor, para que tudo corra bem, tudo dê certo, em nome de Jesus. Pai, oramos assim, Pai, para que eles recebam do Senhor essa bênção e possam contá-la adiante para a glória do Teu santo nome, Pai, Filho e Espírito Santo. Diga amém. Muito bem. Amados, aguardo vocês aí. Amanhã é noite de oração, então das 7h30 da noite até as 20 horas, há 30 minutos de oração aqui. Alguns irmãos se reúnem com o pastor James aqui para orar, para clamar, para interceder. Aqueles que puderem estar, venham, participem. Venham uma vez, não precisa vir toda segunda-feira, não. Vem numa segunda-feira, não vem na outra. Aí quando sentir no coração, vem de novo. Vai tomando, né, aos pouquinhos gosto por esse momento de oração, de orar, de falar com Deus, junto com outros irmãos. Tá bom? Na quarta-feira, às 20 horas, da mesma forma, estejamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus, para ouvir mais da palavra de Deus. Na quinta-feira vai ser feriado, então não vai haver aula de teologia, tá certo? E aos irmãos que forem viajar, estaremos orando por vocês, para que Deus os proteja. Estejam aonde vocês forem, o que vocês fizerem, façam para a glória de Deus, façam para o louvor do Senhor, não exaltem a carne, né? Não deem o seu corpo ao pecado, tenham temor do Senhor Jesus e façam tudo para Ele, comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa, como escreveu Paulo, façam para a glória de Deus. E aí, no domingo pela manhã, não vai haver a escola bíblica, mas às 18 horas, o culto normalmente, estaremos em nome de Jesus, reunidos aqui. Tá bom? Estende as suas mãos. Oi, pastor. Sexta-feira tem culto, eu não falei da sexta. Sexta-feira tem culto. Quarta às 20 horas, quinta não haverá aula, sexta haverá culto normalmente, domingo não haverá escola bíblica, mas haverá o culto normalmente às 18 horas. Amém? E a nossa escola bíblica terminou, encerrou um trabalho agora, e nós vamos reiniciar, vamos iniciar um novo trabalho, e esse novo trabalho vai ser todinho, 17 lições, na carta que Tiago escreveu para a igreja. Você sabe quem foi Tiago?
quem ele era, né, no meio do povo de Deus? Você sabe qual era o objetivo da carta? Por que ele escreveu? Para que escreveu? Vem para a escola bíblica a partir do segundo domingo a contar do próximo, para estudar com a gente a carta de Tiago e ser ricamente abençoado pelo Espírito Santo, que abrirá o seu entendimento e fará de você um homem e uma mulher mais virtuoso, mais virtuosa, para viver a palavra de Deus sobre essa terra. Que o amor do Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora